que é violência processual e como o narcisista a utiliza? Bom, pessoal, violência processual não é um assunto muito falado, né? E ainda mais utilizado por narcisistas. Então, o que é violência processual? Violência processual é você se utilizar do processo judicial para intimidar, para irritar, para prejudicar de algum jeito a outra parte, né? E, por exemplo, o caso mais clássico seria o quê? O se utilizar, né, de um processo de alienação parental falso. Então, vamos supor, você terminou com o seu ex, ele é narcisista e vocês tiveram um filho e mesmo anos depois da separação, que foi muito conturbada, ele continua tentando acessar você, controlar você, saber o que você está fazendo. E aí ele utiliza muitas vezes de uma falsa alegação de alienação parental. Então ele vai contratar um advogado, esse advogado vai peticionar, vai dar entrada no processo de alienação parental e assim, ele já sabe no fundo que é falso, ele já sabe que é uma mentira, que não está acontecendo alienação parental nenhuma, mas ele vai fazer com que vocês tenham que contratar um advogado, ir na audiência, talvez vai ter perícia, vai causar perturbação na criança, né? Um outro exemplo de violência processual seria você faz uma medida protetiva contra o narcisista e aí ele tenta depois revogar essa medida protetiva. Se ele fosse uma pessoa que aceitasse o fim do relacionamento numa boa, para ele é até melhor ter uma medida protetiva, afinal, ele também não quer se aproximar de você, não quer falar com você, né? Por que ele estaria tentando revogar, derrubar uma medida protetiva se ele está bem consigo mesmo, se ele está bem com o fim do relacionamento? Isso mostra, né, que ele está totalmente, ele não está nada de acordo com essa medida protetiva e ele entra na medida protetiva, contrata advogado, faz defesa para tentar cancelar essa medida protetiva, né? Um outro exemplo também de violência processual é na hora dos recursos, né? Uma pessoa que ela não aceita o fim do relacionamento e também, consequentemente, não aceita o fim do processo, às vezes de um divórcio, de uma fixação de pensão alimentícia, ela entra com recursos infindáveis, né? Na justiça brasileira a gente tem aí 4 instâncias, então o processo ele começa na primeira instância, depois ele pode ter recursos dentro dessa primeira instância, depois ele vai para a segunda instância com recurso e ele pode ainda ir para a terceira e quarta instância, que seria ir para Brasília, né? Primeiro o STJ e depois o STF. Isso acaba fazendo com que o processo ele se arraste por anos, né? 3, 4, 5, 6 anos, às vezes até mais de 10 anos com o processo se arrastando na justiça por causa de uso exacerbado, uso exagerado de violência processual. Então, se você estiver enfrentando um processo com um narcisista, você tem que saber que provavelmente ele vai se utilizar dessas técnicas processuais e é bom que o seu advogado esteja preparado para você e não só o seu advogado, você mesmo, porque você vai precisar de uma estrutura, de um suporte emocional para isso, tá bom? Isso aconteceu com você? Se sim, comenta aqui embaixo nos comentários, tá bom?